Olá a todos, hoje é dia 10 de fevereiro de 2019 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. A primeira notícia mais importante da semana foi a apresentação por parte do ministro Sérgio Moro do pacote anticrime. É um pacote que visa aprimorar a legislação visando a diminuição da criminalidade no Brasil. Tem vários pontos nesse pacote, né? Na verdade você teve a apresentação, mas você tem toda a parte das leis, né? Um texto longo, mais de 36 páginas, mas eu vou apresentar aqui os pontos que eu julguei aqui os mais interessantes, né? E particularmente a estratégia que o ministro Sérgio Moro está utilizando para que o pacote seja efetivamente aprovado, porque ele vai precisar passar pelo Congresso Nacional. Tá? Então, primeira questão, e a mais importante talvez, ou pelo menos uma dos elementos chaves, é que a legislação ela trabalha com a tese que já foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, de que a partir do momento em que o criminoso é julgado em segunda instância e condenado, ele já cumpre a sua pena, ele já pode começar a cumprir a pena, independente de um possível recurso nas instâncias superiores, no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. E como é que ele faz isso? Ele de alguma maneira compromete o Supremo, porque ele diz, olha, isso o Supremo já decidiu, então nós estamos aqui apenas referendando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão acertada do ministro. Tá? Segunda proposta que eu relacionei aqui, que já era uma proposta de campanha do presidente Bolsonaro, é o chamado excludente de ilicitude, ou seja, a noção de que a legítima defesa sua e de terceiros deve prevalecer em relação a um possível enfrentamento, que ao cometer um enfrentamento com um bandido você acabe matando ou ferindo. Então a ideia de que você está no seu direito de legítima defesa, isso é o chamado excludente de ilicitude. Isso é fundamental para a ação policial, porque o policial está em confronto com o bandido, né? Essa semana, inclusive, houve um confronto no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, onde 12 criminosos acabaram morrendo em confronto. E quando a polícia chegou onde eles estavam, encontrou um monte de arma, fuzil, pistolas, etc. Esses policiais que, ao enfrentar os bandidos, porque os bandidos reagiram, entrou em confronto com eles e os matou, esse policial não pode ser punido. Por quê? Porque ele cumpriu o seu dever. Além do que ele estava defendendo a própria vida, porque o bandido não tem nenhum problema de matar policial. Há umas 3 semanas, se não me falha a memória, teve um caso interessante que um bandido fez uma mulher de refém e o policial o matou. Ou seja, é a defesa da vida, a legítima defesa de um terceiro, porque o bandido colocou em risco uma pessoa comum e o policial tem o direito e o dever, inclusive, de proteger essa pessoa. E se para isso ele precisar matar o bandido, que assim seja, porque afinal de contas o bandido escolheu o seu mundo do crime, né? Isso não tem nada a ver com condição social, com ele é coitadinho, não tem nada disso. Ser criminoso é uma escolha, tá? E deve ser tratada dessa maneira. Um outro aspecto que é interessante é a ideia de que no Brasil hoje você cumpre a pena, mas você logo em seguida ao cumprimento da pena, a chamada pena privativa de liberdade, que é ser preso, né? Você já vai ter alguns benefícios, né? Você vai ter aí primeiro tem as tais saidinhas, né? O cara vai ver lá a mãe, vai sair no Natal. A Suzane Richthofen, né, que matou o pai e a mãe, tinha direito à saída no Dia das Mães, né? Onde já se viu um negócio desse? Tá? Então ele restringe. E também, né, depois de você cumprir 1/6 da pena, você já poderia progredir de regime, né? Do regime fechado para o semiaberto e depois para a prisão domiciliar. Então, na legislação, ele busca ser mais rígido nesse aspecto. O bandido precisava cumprir mais tempo preso para depois, sim, ter os possíveis benefícios de progressão. Tá?
Confisco de bens de criminosos, isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes o cara comete o crime, vai preso, cumpre lá uma pena, fica 1, 2 anos preso, mas depois vai se beneficiar do resultado do seu crime. Então nós precisamos ser mais rígidos, né? Cometeu o crime, tudo que ele conseguiu com aquela atividade criminosa precisa ser expropriada dele, precisa ser confiscada, tá? No projeto, o Sérgio Moro ele é profundamente mais duro com o crime organizado, então há um aspecto importante dessa legislação anticrime que visa atacar de maneira precisa o crime organizado. Esse aspecto talvez um dos mais importantes do projeto. Ele identifica de maneira precisa que o crime organizado é um dos grandes responsáveis por esse enorme número de mortos no nosso país, né? Nós temos índices de mortalidade aí de países que estão em guerra, tá? Então ele ataca muito claramente o crime organizado, aumentando a pena para aqueles que têm vínculos, né? São chamados criminosos, não vou usar a expressão profissional porque ficaria estranho, mas são aqueles criminosos vinculados a alguma organização criminosa. Então não são criminosos eventuais, né? São aqueles que embarcaram mesmo no crime. Então, para essas pessoas, passou uma moto aí, atrapalhou aqui. Para essas pessoas, as penas mais duras, tá? Exatamente pelo fato de associação com o crime organizado, né? Uma proposta que é interessante, né, é que você possa, quando um juiz, né, o cidadão está preso, ele foi preso em flagrante, então ele vai lá para um presídio, e de repente o juiz precisa convocá-lo para interrogatório, para uma audiência. E aí você tem toda uma infraestrutura que você precisa montar, o preso tem que ser escoltado do presídio até o fórum, então você desloca ali o carro, né, de transporte de preso, junto com o carro de transporte de preso você desloca pelo menos mais 4 viaturas com policiais dentro para fazer a escolta, então isso tem um custo muito grande. Então uma das propostas que ele levanta ali é de você poder colocar na lei efetivamente para que o juiz tenha a sua segurança jurídica resguardada, para que ele não sofra nenhuma punição e para que isso não sirva de pretexto para impunidade, de que o juiz possa fazer esse interrogatório por videoconferência, né? Isso diminui o custo, né? Nós temos aí a tecnologia que precisa ser usada, diminui o custo, isso é uma salvaguarda aí para você agilizar os processos de interrogatório, de audiência. Tá certo? Você não precisaria deslocar o preso, então isso é muito importante. Eu mesmo, que para quem é de São Paulo, né, conhece a rodovia Castelo Branco, eu pego essa rodovia praticamente todo dia de semana. De vez em quando eu vejo ali o carro que transporta preso e um monte de veículos da polícia aí do lado, fazendo a escolta, exatamente porque esse preso estava em um presídio no interior de São Paulo e vem deslocado para uma audiência no Fórum de São Paulo, no fórum aqui da capital, para não confundir com o Fórum de São Paulo. E isso tem um custo, né? Você está deslocando gente, está gastando dinheiro, então é uma medida importante, principalmente no momento de crise que o nosso país atravessa. Tá? Enfim, existe uma série de outras questões, eu não vou me alongar aqui, mas o fato importante, e que isso precisa ficar claro, que pela primeira vez, talvez na história do Brasil, pela primeira vez, certamente nos últimos 30 anos, o Brasil tem um presidente da República que toma a iniciativa, através do seu ministro, Sérgio Moro, de agir com relação à questão da violência. A questão da violência era sempre tratada como um problema do Estado, dos Estados, né? E não da União. Agora não, agora você tem um presidente que efetivamente se coloca aí como protagonista na busca da diminuição dos índices absurdos de violência que nós temos no Brasil. Então, parabéns aí ao presidente Bolsonaro e parabéns ao juiz Sérgio Moro, que fez uma apresentação muito boa e fez um projeto muito claro, né? E ajudado, claro, pelo fato da experiência que ele tem como juiz, né? E o conhecimento da área que ele foi acumulando, ok? Continuando aqui na questão do crime, né? Infelizmente é um tema recorrente no Brasil, mas essa notícia é uma notícia positiva, pelo menos para aqueles que lutam contra a corrupção e contra a impunidade.
essa semana o presidiário, o criminoso, né, que é assim que tem que ser chamado, Luiz Inácio da Silva, sofreu mais uma condenação. Explicando, né, a primeira condenação dele foi com relação ao apartamento triplex no Guarujá, né, que foi feita uma reforma ali, né, um negócio monstruoso, e que ficou provado que era para uso dele, né, um apartamento ali. Aliás, esse apartamento, né, a história desse apartamento é terrível, porque ele começa lá nas falcatruas da cooperativa do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que é ainda hoje dirigido pelo PT, a tal da Bancop, que deu calote em um monte de bancário, tá? E fizeram um prédio fora do padrão do que seria um prédio para a categoria dos bancários, um prédio de caráter mais popular, e uma parte desse prédio, né, o tal do triplex, ficou reservada para o Lula, tá? Pagando como se fosse um apartamento normal. Além disso, foi contratadas empresas envolvidas no esquema de corrupção para reformar o prédio. Então, por esse triplex no Guarujá, ele já tinha sido condenado, né, em primeira e segunda instância, e por isso ele está preso em Curitiba. E agora tem a segunda condenação, esta pelo sítio de Atibaia. É um sítio que efetivamente não está no nome dele, mas foi feita toda uma reforma para adaptar aos gostos e à necessidade dele. Então ficou comprovado que a reforma do sítio, primeiro, foi custeada como parte aí dos benefícios das empresas no esquema de corrupção e para uso do Lula. Tá? Então ele foi condenado a mais 13 anos de prisão, 12 anos de prisão em alguns meses, e no acumulado já dão aí 25 anos de prisão. Porque, né, no Brasil, para cada crime, você vai acumulando a pena, né? E ainda falta outros processos, né? Tem a questão ali do terreno que teria sido doado para o Instituto Lula, tem a questão da guarda dos presentes, dos bens que ele acumulou quando estava na presidência, que ele saiu com 4 carretas, pelo menos, do Palácio do Planalto, né? É um absurdo um presidente sai com mais bens do que entra, né? Quer dizer, é uma questão de imoralidade, né? E certamente ali há indícios, inclusive, de que ele pegou coisas que são do patrimônio do Palácio do Planalto, portanto patrimônio da nação. Então tem mais esses casos aí que precisam ser julgados, tá certo? Então esse segundo julgamento ainda tem o recurso da segunda instância, né? Mas pelo andar da carruagem ele também, a segunda instância vai confirmar essa condenação. E isso é interessante, no ano em que o Partido dos Trabalhadores, né, o partido do ex-presidente Lula, do condenado, do corrupto Lula, completa 39 anos. Tá certo? Então, e o partido que não se emenda, né, comete erros, participa de esquemas de corrupção, mas acha que há perseguição, etc. E ainda falta, né, entrar aí os processos que são parte da delação do Antônio Palocci. O Antônio Palocci está abrindo o bico, já comentei aqui isso nos vídeos, e provavelmente essas delações vão se transformar em inquérito e o Lula pode ser aí condenado por mais crimes, ok? Então, somando aí, o Lula já tem um quarto de século, né, para cumprir de prisão. Claro que, como eu falei anteriormente, pela nossa legislação, ele cumpre 1/3 da pena, 1/6 da pena, depois progride para um regime semiaberto, depois vai para o regime aberto, vai para a prisão domiciliar, etc. Mas pelo menos, mantido essa condenação, 4 anos ele tem que ficar em regime fechado. Tá? Vamos esperar que o Supremo Tribunal Federal não faça bobagens, como muitos ministros querem fazer, de reverter a prisão em segunda instância, né? Mas é uma boa notícia, significa que a justiça, pelo menos em primeira instância e em segunda instância, está sendo desenvolvida, está sendo feita. Tá? Mais uma notícia que tem a ver com possíveis, com indícios pelo menos de crime. Né? A Receita Federal está investigando movimentações atípicas e não muito bem explicadas do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, e da sua esposa. Tá? Essas investigações acabaram vazando para a imprensa e a revista Veja, se eu não falho a memória, publicou
né? E o juiz Gilmar Mendes, o ministro do Gilmar Mendes do Supremo Tribunal, ficou indignado, que não pode, que é um absurdo. Comparou isso às ações da Gestapo da época do Hitler. Uma grande bobagem, né? Então, se o ministro não cometeu nenhum ilícito, ele não deve ter nenhuma preocupação. Segundo, ninguém está acima da lei, mesmo que ele seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem o direito de descumprir a lei. Todos os que, de alguma maneira, não cumprem a lei precisam ser punidos de alguma forma, tá certo? Dentro daquilo que a lei prevê. Então, ninguém pode estar isento de qualquer investigação e ninguém está isento de punição se cometer algum crime. Então é um absurdo o Gilmar Mendes se indignar com a investigação. Se ele não deve nada, não deveria nem se preocupar, deveria inclusive colaborar com as investigações da Receita Federal. Vamos acompanhar esse caso porque, como eu já disse anteriormente, a maior corporação que nós temos aqui é a corporação do judiciário. É o setor mais difícil de você fazer cumprir a lei. E principalmente o Supremo Tribunal Federal. Eles se protegem de uma maneira que é um absurdo, é imoral e, é claro, antiético, né? E é contra a lei, evidentemente, né? Porque ninguém está acima da lei. Esse é o princípio da República. Tá? Para concluir, né? Para que ninguém diga que eu sou aqui parcial nos meus vídeos, tá? Apareceram dois casos que precisam ser muito bem investigados de desvio de verba pública para a campanha eleitoral. O que acontece? O Congresso Nacional criou, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando estourou, na verdade, o escândalo da Operação Lava Jato, do escândalo de corrupção na Petrobras, que aí se proibiu que empresas contribuíssem para as campanhas eleitorais, o Congresso Nacional criou um negócio chamado Fundo para a Democracia, Fundo para a Manutenção da Democracia, alguma coisa assim, que é uma verba. Veja, os partidos políticos eles já têm direito a uma verba que esse ano vai chegar perto de R$1 bilhão para custear o funcionamento dos partidos. O que já é um absurdo, porque o partido é um ente privado, ele não deveria ser custeado com dinheiro público. Mas no Brasil é assim, essa lei precisa mudar. Além desse dinheiro para custear o partido, existe essa tal verba para a manutenção da democracia, alguma coisa assim, eu já comentei sobre ela em alguns vídeos no passado, que é uma verba para que o partido custeie a sua campanha eleitoral. Então, além do partido custear a sua manutenção, a sua existência, né, as despesas com sede, com escritório, com viagens, etc., ele vai ter custeado pelo Estado, ou seja, por nós que pagamos os impostos, a sua campanha eleitoral. Tá? Então, o que aconteceu com o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, em Minas Gerais e Pernambuco? Aparentemente, o que estava acontecendo? Algumas lideranças desses partidos pegavam candidatos que a gente chama popularmente de candidato laranja. É aquele candidato que se inscreve como candidato, formalmente é um candidato, e neste caso, tanto em Minas como em Pernambuco, se usava mulheres por dois motivos. Primeiro, para cumprir a cota, nessa malfadada cota de sexo, né, que você tem para candidatas, e para serem candidatas laranjas. Então pegavam essas mulheres que não iam fazer campanha, tiveram 100 e poucos votos, 200 votos, né, não fizeram efetivamente campanha, davam dinheiro do fundo partidário para essas candidatas. Então cada candidato, quando registra a sua candidatura, ele precisa abrir uma conta no banco para poder movimentar os recursos financeiros da campanha, né, as despesas que ele vai ter durante a campanha. Então o partido dava dinheiro para essas candidatas, ou seja, depositava esse dinheiro na conta desses candidatos, mas na verdade esse dinheiro acabava servindo para custear campanhas de outros candidatos ou alguma outra coisa. Tá? Então a Justiça Eleitoral identificou essa questão aí tanto em Minas como em Pernambuco, né, e que precisa investigar mesmo, e se precisar puna, quem punir, prende, que perca mandato, não importa. A gente não pode em nenhum momento ser conivente com o crime, com a corrupção. Se nós queremos um país diferente, isso tem que começar com nós, né? Então tem que começar com o PSL. Lembrando que o PSL,
Ah, o Bolsonaro domina o PSL, o Bolsonaro dirige o PSL, o Bolsonaro criou o PSL. Não, o PSL, o Bolsonaro era candidato à presidência, mas ele não tinha partido, né? E tentou em um partido, não deu, e aí acabou conseguindo a legenda no PSL, porque a legislação brasileira obriga que você, se você for candidato, seja vereador, prefeito, deputado, presidente, senador, não importa, você precisa estar vinculado a um partido. Eu não tenho dúvida nenhuma, se o Bolsonaro saísse como candidato independente, sem nenhum partido, ainda assim ele seria eleito, tá certo? Mas a legislação diz isso, então ele precisou se filiar a um partido político, e o partido político que abriu as portas para ele foi o PSL. Tá? Agora, isso não significa dizer que o PSL foi um partido montado à luz daquilo que nós defendemos como cidadão brasileiro e que o Bolsonaro defendia. O PSL ainda tem muitos problemas. Então, não quero saber quem é. Cometeu crime, cadeia, punição dura. Tá? Seja do PSL, seja do PT, seja do PSOL, seja do PSDB, seja de que partido for. Tá? Cometeu crime, cadeia. Prisão, perda de mandato, não interessa, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está bastante longo, tá? Um forte abraço a todos, se gostaram, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, deixem ali o joinha e até o próximo vídeo, então. Até mais.